Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Poucos dias depois, Pedro trouxe Helena para o apartamento que alugou originalmente. Ele o recordou e decorou completamente. Ela gostou das cores brilhantes. Ele deu a ela o armário do quarto inteiro, dizendo que sabia que as mulheres precisavam desse tipo de espaço e disse que colocaria suas coisas no quarto de Nico. Então, não mostrou a ela o quarto de Nico, que tinha menos da metade do tamanho do quarto do casal, mas tinha uma cama com estrutura da forma de um carro, fotos de carro na parede, uma TV de tela plana. Então, Helena reclamou sobre isso, dizendo que ela não podia esperar até que Nico visse. Eles se abraçam e ela disse que tinha um telefonema informando que Ernesto queria vê-la para pedir perdão. Ela queria fechar esse capítulo de sua vida. Pedro disse-lhe que fosse isso e deixasse em paz de uma vez. Depois que ela saiu, ele sentou-se no computador para trabalhar e Esther chegou com o jantar daquela noite, dizendo que tanta coisa tinha acontecido que Helena não teria tempo de cozinhar. Então, ele contou a ela sobre a competição e que se vencesse estaria supervisionando a construção dos carros da Ginette. Este ficou impressionado, mas disse que era muito longe. Ele disse que era apenas uma viagem de avião, mas também não tinha vencido ainda e era uma competição muito difícil. Ela estava prestes a começar a cozinhar quando ele lembrou que era hora de tirar Nico da escola e eles saíram. Té e Pedro trouxeram Nico para casa. Ele gostou e mal podia esperar para ver seu quarto. Esther começou a cozinhar enquanto Pedro mostrava seu quarto a Nico. Ele ficou emocionado e agradeceu. Eles se abraçam e Esther o chamou para o jantar. No mais alto, Bendito disse a Augusto como ele era bom pai, como Rosa era com Marias. E será que vai acontecer alguma coisa nessa frente? Augusto realmente não respondeu. Ele se pergunta onde Nelson estaria porque queria pedir perdão e permissão para sair um pouco mais cedo. Ele precisa criar a coreografia para o casamento de um parente. Augusto não sabia onde o chefe estava. Bendito acabou ligando para o primo para avisar que chegaria um pouco mais tarde. Eles tiveram uma divergência cômica sobre a música. O jantar de Pedro começou pouco antes de Helena chegar. Nico disse a ela o quanto gostava de seu novo quarto. Ela estava feliz em ver Esther, que estava feliz por eles finalmente estarem juntos. Nico a chamou de avó pela primeira vez em nossa audiência. Seu apetite era excelente. Ele perguntou educadamente por segundos, então Esther serviu mais comida. Helena garantiu a Pedro que estava bem, que tinha comido bem. Helena preparou o café da manhã para seus dois filhos quando Pedro recebeu um telefonema de Janice Motors, da Itália. Ele entendeu então o italiano suficiente para saber que foi um dos 3 finalistas da competição. O funcionário então disse-lhe que tinha reservado 2 passagens aéreas e um hotel para eles. Então, eles enviarão a ele mais informações por e-mail. Após a ligação, ele disse a Helena e Nico que estava chateado por não haver passagem para eles. Porém, Pedro disse que iria com eles. Irmã Bernardina ligou para Eduardo para avisar que Inês havia voltado para o convento, apesar de não ter vocação. Ela a conhecia melhor do que ninguém e não podia deixá-la cometer esse erro. Ela ficaria feliz com você, disse ela, e encerrou a ligação e Eduardo ficou pensativo. Dentro de uma bela igreja, Inês se ajoelhou diante de um bispo que perguntou se ela desejava participar do ministério de Jesus Cristo e entregar a sua vontade a Deus. Ela disse sim, irmã. Bernadita balançou a cabeça mais sutilmente. Você fará o voto de obediência à vontade de Deus? Ela disse sim. Você fará o voto de pobreza? Perguntou o bispo.
Ela parecia quase assustada ou incrédula ao dizer sim. Você deseja fazer o voto de castidade? Ele perguntou. Antes que ela pudesse responder, Eduardo entrou com Chaves atrás dela e com Marico também, em direção ao altar. Não, eu me oponho. Irmã Bernadita sorriu e disfarçou discretamente. Inês olhou para ele, todos os noviços se levantaram e o bispo disse: como você pode se opor a este, meu filho? Não é o seu lugar. Eduardo então diz: eu amo essa mulher, tenho certeza que ela me ama. Ele diz a ela: você não pode se dedicar à vida religiosa. O bispo pergunta-lhe então: é verdade? Ela olha para Eduardo e diz: você nunca me disse que me amava. Ele diz: eu não apenas te amo, eu te adoro. Ele responde: e eu quero que você seja minha esposa. Inês não respondeu imediatamente, mas sorriu para Eduardo. O bispo diz a ela que ela queria se dedicar à obra de Deus. Ela deveria pensar seriamente. Ela deveria ouvir sua consciência, mas também seu coração. O que você diz? Então ela olha para Eduardo e diz: eu também te amo. Eduardo olha para o bispo e diz: melhor uma boa esposa do que uma má freira. Então ele caminhou até ela e disse: enquanto estivermos aqui, quero lhe pedir em casamento. Não é perfeito, por favor, alguém me diga o que era. Então ele beija Inês, ainda com o hábito de noviça. Aposto que é a primeira novela que tem uma noviça casando, né? Então, um funcionário do banco, então, entregou um grande cheque para Isabel, provavelmente com ativos que antes pertenciam a Ernesto. Horácio estava presente. Ele perguntou o que ela planejava fazer com o dinheiro. Ela disse que estabeleceria uma base de busca de pessoas desaparecidas. Era assim que ela pretendia homenagear seu filho. Tanto Horácio como Mônica a parabenizam. Dr. Vega deu a melhor notícia para Nico. Ele está livre da doença, ele está curado. Ele havia vencido a luta contra a leucemia. Helena chora com lágrimas de felicidades.